Uma mulher gentil decide pagar o almoço de duas meninas que pareciam tristes e desamparadas, mas ela fica em choque quando o pai milionário delas aparece. Antes de começar a história, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Boa história a todos! O aroma de café fresco e pão caseiro preenchia o pequeno restaurante Sabor da Serra, em Gramado. Vitória ajustou o avental e respirou fundo, preparando-se para mais um longo dia de trabalho. Aos 28 anos, ela levava uma vida simples como garçonete, dividindo seu tempo entre servir mesas e estudar gastronomia à noite. O salário mal cobria suas despesas, mas carregava consigo o ensinamento mais valioso que sua mãe lhe dera. Ninguém deve passar fome enquanto pudermos ajudar. Amanhã seguia seu ritmo normal. Turistas admiravam a decoração rústica do restaurante, enquanto saboreavam o tradicional café colonial da região. Vitória atendia a todos com o mesmo sorriso caloroso, independentemente de quem fossem. O sino da porta tocou quando o relógio marcava quase 2 da tarde, horário em que o movimento começava a diminuir. Vitória ergueu os olhos e viu duas meninas idênticas, de aproximadamente 6 anos, entrando hesitantes no estabelecimento. Usavam vestidos floridos manchados de lama nas barras, cabelos castanhos presos em tranças imperfeitas e olhavam ao redor com curiosidade. "Posso ajudar vocês, pequenas?" Vitória aproximou-se, ajoelhando-se para ficar na altura das garotas. "Estamos com fome", disse uma delas timidamente, enquanto a outra completou. "Mas esquecemos nosso dinheiro." Vitória notou como as duas apertavam as mãos uma da outra, num gesto de solidariedade fraterna que a comoveu. Sem hesitar, conduziu-as à melhor mesa junto à janela com vista para o jardim. "Sou a Vitória. E vocês como se chamam?" "Eu sou a Marina", respondeu a que parecia mais falante. "E eu sou a Sofia", complementou a outra, em voz baixa. "E onde estão seus pais?" Vitória perguntou enquanto lhe servia suco de laranja fresco. "Papai está no telefone", explicou Marina. "Ele disse que seria rapidinho, mas está demorando." Sem pensar 2 vezes, Vitória foi à cozinha e preparou pessoalmente 2 porções de nhoque ao molho de queijo, o prato favorito das crianças no restaurante. Acrescentou uma pequena salada colorida e decorou o prato com faces sorridentes feitas de legumes. Quando retornou, os olhos das gêmeas brilharam ao ver a comida. "Isso é para nós?" perguntou Sofia, incrédula. "Claro que sim. Almoço especial para 2 princesas especiais", respondeu Vitória, piscando um olho. Enquanto as meninas comiam, Vitória sentou-se com elas, fascinada pela inocência e pelos pequenos detalhes que as diferenciavam. Sofia mais introspectiva, Marina mais expansiva. Elas contaram sobre a escola nova, sobre o cachorro de estimação e sobre como haviam sujado os vestidos explorando o parque da cidade. De repente, a porta do restaurante abriu-se com força. Um homem alto, de terno impecável e expressão preocupada, entrou apressado. Henrique Mendonça, reconhecido empresário do setor hoteleiro, havia deixado as filhas por alguns minutos para resolver uma emergência com um de seus empreendimentos. A chamada, que deveria ser breve, transformou-se em uma longa negociação, e quando deu por si, as filhas haviam desaparecido do local onde deveriam esperar. "Marina! Sofia!" exclamou ao avistá-las. "Procurei vocês por toda parte." "Desculpe, papai. Estávamos com fome", explicou Marina. Henrique olhou para Vitória, percebendo pela primeira vez a jovem que servia suas filhas. "Muito obrigado por cuidar delas", disse Henrique, aproximando-se da mesa. "Quanto devo pelo almoço?" Vitória hesitou por um momento. "Não precisa pagar, senhor. Foi um prazer servir essas meninas adoráveis." Henrique franziu a testa, surpreso. "Insisto, não posso aceitar. Elas acharam que estavam sem dinheiro e pareciam com fome", explicou Vitória com simplicidade. "Ajudar alguém sem esperar nada em troca também é importante. Aprendi isso com minha mãe." Algo na sinceridade daquelas palavras tocou profundamente Henrique. Há quanto tempo não encontrava alguém que fizesse algo simplesmente por bondade, sem segundas intenções ou esperando vantagens? "Papai, a Vitória fez comida em formato de carinha sorridente", disse Sofia, normalmente tão calada,
com entusiasmo incomum. E ela disse que podemos voltar quando quisermos, acrescentou Marina, balançando as pernas animadamente sobre a mesa. Naquela tarde, após deixar uma generosa gorjeta, apesar dos protestos de Vitória, Henrique saiu do restaurante pensativo. Nos dias seguintes, surpreendeu-se pensando na garçonete de sorriso fácil e gestos generosos. Decidiu retornar ao Sabor da Serra na semana seguinte, desta vez sozinho. Sentou-se discretamente em uma mesa do canto e observou Vitória trabalhar. Notou como ela era atenciosa com todos os clientes, ajudava os colegas sem que pedissem, conhecia os frequentadores pelo nome. Não havia nada calculado em seus gestos. Aquele almoço tornou-se um hábito semanal. Logo também começou a levar as gêmeas. Marina e Sofia adoravam ir ao restaurante, não apenas pela comida, mas principalmente para ver Vitória, que sempre reservava alguns minutos para conversar com elas, perguntar sobre a escola ou ensinar pequenas palavras em italiano que aprendera com sua avó. Por sua vez, Vitória começou a esperar ansiosamente pelas visitas. As meninas traziam alegria ao seu dia, e surpreendeu-se ao perceber que também aguardava a presença silenciosa de Henrique, que a observava com um interesse crescente que ela fingia não notar. Numa tarde chuvosa de outono, 3 meses após o primeiro encontro, Henrique chegou sozinho ao restaurante. O movimento estava fraco devido ao temporal, e Vitória pôde sentar-se com ele por alguns minutos. "As meninas não vieram hoje?" perguntou ela, sentindo falta dos rostinhos sorridentes. "Estão em casa com febre", respondeu ele com preocupação. "A babá delas pediu demissão ontem sem aviso prévio. Está sendo complicado conciliar o trabalho com os cuidados de que elas precisam." Vitória notou o cansaço em seu rosto. Deve ser difícil criar 2 crianças sozinho. "Desde que a mãe delas nos deixou há 4 anos tem sido um desafio", admitiu Henrique, surpreendendo a si mesmo com a confissão. Raramente falava sobre isso. Naquela tarde, pela primeira vez, conversaram de verdade. Ele contou sobre os desafios de ser pai solo, sobre como as babás nunca ficavam por muito tempo, sobre a culpa que sentia por não estar tão presente quanto gostaria. Ela falou sobre seus sonhos de abrir seu próprio pequeno café, sobre a mãe que perdera cedo, sobre a vida simples que levava. Quando a chuva diminuiu e Henrique precisou partir, uma ideia surgiu em sua mente. "Vitória, sei que pode parecer repentino, mas você consideraria trabalhar para mim? Como babá das meninas?" A proposta pegou Vitória de surpresa. Deixar o restaurante que era praticamente sua segunda casa, cuidar em tempo integral das gêmeas que havia aprendido a adorar, trabalhar na imponente mansão dos Mendonça, na parte alta de Gramado? "Eu não sei se sou qualificada", respondeu hesitante. "Marina e Sofia adoram você. Eu ofereço um salário melhor do que recebe aqui, folgas nos fins de semana e a possibilidade de continuar seus estudos à noite", propôs ele. "Além disso, você teria um quarto próprio na casa." Aquela noite, em seu pequeno apartamento, Vitória ponderou longamente sobre a oferta. Mudar completamente sua rotina era assustador, mas algo em seu coração dizia que aquele era um chamado que não podia ignorar. A primeira semana de Vitória na mansão dos Mendonça foi um turbilhão de emoções. O contraste entre seu antigo apartamento aconchegante e aquela casa imponente na área nobre de Gramado era gritante. Por vezes, sentia-se deslocada entre os móveis caros e os funcionários formais. Porém, bastava ver os rostinhos animados de Marina e Sofia correndo para recebê-la toda manhã para que todas as dúvidas se dissipassem. Diferente das babás anteriores, que mantinham estrita formalidade com as meninas, Vitória trouxe calor humano para a rotina das gêmeas. Não se limitava a supervisioná-las, envolvia-se genuinamente em suas vidas. Ajudava com as lições de casa, transformando o estudo em brincadeira, inventava jogos no jardim que as faziam rir até perderem o fôlego, e à noite contava histórias que sua própria mãe lhe contara na infância. Uma tarde, enquanto preparava biscoitos de canela com as meninas na ampla cozinha da mansão, Sofia fez uma pergunta inesperada. "Tia Vitória, por que você não tem filhos?" Vitória sorriu suavemente. "Ainda não encontrei a pessoa certa para formar uma família. Mas você gostaria de ser mãe?"
insistiu Marina com as mãos cobertas de farinha. Muito, admitiu Vitória. Um dia, quem sabe. Você poderia ser nossa mãe, sugeriu Sofia com a simplicidade própria da infância. Nós não temos uma. Aquelas palavras simples tocaram profundamente o coração de Vitória, que abraçou as meninas tentando esconder a emoção que sentia. Mal sabia ela que Henrique, passando pelo corredor naquele exato momento, ouvira toda a conversa. Enquanto os meses passavam, a presença de Vitória transformava não apenas a vida das gêmeas, mas toda a atmosfera da casa. A mansão, antes um ambiente formal e quase museológico, ganhou vida. Havia desenhos coloridos nas paredes, o som de risadas ecoava pelos corredores e até os funcionários mais antigos pareciam mais leves, contagiados pela alegria que ela irradiava. Henrique, sempre reservado desde a partida da ex-esposa, começou a participar mais da rotina familiar. Voltava mais cedo do trabalho para jantar com as filhas, juntava-se às brincadeiras no jardim aos domingos, assistia aos filmes infantis que antes delegava às babás. A proximidade com Vitória crescia naturalmente, como uma amizade fortalecida pela confiança mútua e pelo amor compartilhado pelas meninas. Numa noite especialmente estrelada de inverno, após colocar as gêmeas para dormir, Vitória encontrou Henrique na varanda, contemplando a cidade iluminada abaixo. Ele ofereceu-lhe uma xícara de chocolate quente e um lugar ao seu lado no banco de madeira. As meninas estão diferentes desde que você chegou, comentou ele, quebrando o silêncio confortável que se instalara entre eles. Mais felizes, mais seguras. Você conseguiu o que nenhuma outra babá conseguiu. Elas são crianças maravilhosas, respondeu Vitória soprando o chocolate quente. Só precisavam de alguém que enxergasse isso. Não é só com elas, continuou Henrique, reunindo coragem. Esta casa era apenas um lugar para dormir antes de você chegar. Agora é um lar. Seus olhares se encontraram e, naquele momento, algo silencioso foi comunicado entre eles. Um sentimento que vinha crescendo há meses, mas que ambos hesitavam em reconhecer. Vitória, começou ele, mas foi interrompido por Marina, que apareceu na porta da varanda de pijama. Papai, não consigo dormir. A Sofia está roncando de novo. O momento se quebrou, mas algo havia mudado entre eles. Nos dias seguintes, ambos pareciam mais conscientes da presença um do outro. Um roçar acidental de mãos ao passar a jarra de suco no café da manhã, olhares que se prolongavam um segundo a mais que o necessário, sorrisos tímidos quando se cruzavam pelos corredores. As gêmeas, com a perspicácia própria das crianças, perceberam a mudança na dinâmica entre os adultos. Começaram a criar situações para deixá-los sozinhos. Pediam para que Vitória ajudasse o pai a escolher seu presente de aniversário, insistiam que os dois os acompanhassem juntos nos passeios de domingo, fingiam adormecer durante os filmes para que eles continuassem conversando na sala. O outono havia chegado a Gramado, cobrindo os jardins da mansão com um tapete de folhas douradas. Fazia quase um ano desde que Vitória entrara na vida da família Mendonça, transformando-a completamente. Naquela tarde de domingo, enquanto as gêmeas brincavam de esconde-esconde entre as árvores, Henrique observava Vitória fotografando as meninas com o celular. O sol do entardecer iluminava seus cabelos, criando um halo dourado ao seu redor que o fez prender a respiração por um instante. Foi então que Sofia, correndo até ele, sussurrou em seu ouvido: Papai, por que você não fala para a tia Vitória que gosta dela? Marina e eu queremos que ela seja nossa mãe de verdade. A sinceridade desconcertante da filha foi como um estalo que o despertou. Porque continuava negando o que sentia. O medo de uma nova desilusão o havia paralisado por tanto tempo que quase deixara passar a chance de ser feliz novamente. Naquela noite, após o jantar, Henrique pediu que Vitória o encontrasse no jardim de inverno, um espaço aconchegante da mansão onde uma claraboia permitia ver as estrelas. Ansioso, ajeitou as almofadas do sofá e verificou se o vinho estava na temperatura certa. Queria conversar sobre algo importante, começou ele quando Vitória chegou, parecendo curiosa e um pouco apreensiva. Aconteceu alguma coisa com as meninas? Perguntou ela preocupada. Não, nada disso, tranquilizou-a. Na verdade, quero falar sobre nós. O semblante de Vitória mudou.
suas bochechas ganhando um leve tom rosado que a deixava ainda mais bonita. Quando conheci você naquele restaurante, jamais imaginei que uma garçonete mudaria completamente minha vida, continuou ele. Você trouxe alegria não apenas para minhas filhas, mas para mim também. Me ensinou que a verdadeira riqueza está nas coisas simples, nos momentos compartilhados, na generosidade. Ele respirou fundo, reunindo coragem. Sei que nossos mundos são diferentes. Venho de uma realidade privilegiada, enquanto você precisou lutar por tudo que conquistou. Talvez isso te faça pensar que não poderíamos dar certo, que sou apenas o patrão para quem você trabalha. Mas quero que saiba que me apaixonei não pela babá das minhas filhas, mas pela mulher incrível que você é, Vitória. Os olhos dela brilharam com lágrimas contidas. Por um momento terrível, Henrique temeu ter interpretado erroneamente os sinais, ter sido presunçoso ao imaginar que ela poderia corresponder seus sentimentos. Eu também sinto algo por você, admitiu ela finalmente, a voz trêmula. Mas tinha tanto medo. Medo de estragar tudo, de perder meu trabalho, de não poder mais ver as meninas. Elas são como filhas para mim agora. Henrique tomou suas mãos entre as suas. Nunca permitiria que isso acontecesse. Marina e Sofia te adoram, na verdade... Ele sorriu. Foi Sofia quem me incentivou a ter esta conversa. Elas querem que você seja oficialmente parte da família. Os dias seguintes foram de descobertas e confissões. Ambos compartilharam medos e sonhos. Falaram sobre expectativas e planos para o futuro. Decididos a construir algo sólido, combinaram manter discrição inicialmente, querendo proteger as meninas caso não desse certo. Mas as gêmeas, observadoras como sempre, perceberam imediatamente a mudança na dinâmica entre os adultos. Vocês vão se casar? Perguntou Marina diretamente durante o café da manhã de sábado, fazendo Vitória engasgar com o suco e Henrique derrubar a xícara de café. 3 meses depois da conversa no jardim de inverno, em uma noite aparentemente comum de cinema em família, Henrique pediu que as meninas buscassem um presente especial que haviam preparado juntos. As gêmeas voltaram carregando uma pequena caixa aveludada. Vitória, disse Henrique ajoelhando-se diante dela. Você transformou esta casa em um lar verdadeiro. Aceitaria tornar oficial o que já sentimos no coração? Aceitaria se casar comigo e ser a mãe que Marina e Sofia tanto desejam? Diz sim, exclamaram as gêmeas em uníssono, pulando de expectativa. Com lágrimas nos olhos, Vitória assentiu, incapaz de falar. As pequenas imediatamente a abraçaram, enquanto Henrique deslizava o anel em seu dedo, selando aquele momento perfeito com um beijo suave. O casamento aconteceu na primavera seguinte, no mesmo jardim onde haviam passado tantas tardes felizes em família. Foi uma cerimônia simples, mas significativa, com as gêmeas como daminhas de honra e seu Antônio, dono do restaurante Sabor da Serra, conduzindo Vitória até o altar. A vida me mostrou que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas no que carregamos no coração, declarou Henrique em seus votos. Você me ensinou que os laços mais preciosos são aqueles construídos com amor genuíno. E você me mostrou que os sonhos mais simples podem se realizar quando menos esperamos, respondeu Vitória, emocionada. Prometo caminhar ao seu lado, criando memórias que valem mais que qualquer fortuna. O que começara com um gesto de bondade para 2 meninas com vestidos sujos de lama, transformara-se na história mais bonita que poderiam viver. Como as próprias gêmeas sempre souberam, aquele não era um final, mas o verdadeiro começo de uma jornada de amor. Muito obrigado por acompanhar esta emocionante jornada. Esperamos que a história de Vitória e Henrique tenha aquecido seu coração e mostrado como pequenos gestos de bondade podem transformar vidas inteiras. Se você se emocionou com essa narrativa, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Este apoio é fundamental para continuarmos trazendo histórias que tocam a alma. Todos os dias compartilhamos novas narrativas inspiradoras sobre a vida e o amor. Então, fique à vontade para explorar nosso conteúdo e encontrar sua história favorita. E não guarde só para você. O que mais tocou seu coração nesta história? As gêmeas adoráveis? O reencontro de Henrique com o amor? Ou a bondade natural de Vitória? Conte para nós nos comentários.
Voltamos amanhã com mais uma história que vai emocionar você, do começo ao fim.